Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre as penas principais, Dividimos as penas principais, essa aula sobre penas principais, porque tem penas principais e penas secundárias. Nessa primeira parte nós dividimos em duas, depois nós entraremos nas penas, na forma de calcular as penas especificamente, né, propriamente dito. Nas penas principais, nós estudamos na aula passada, tá? Se vocês lembram, nós estudamos a pena de morte, a pena de reclusão, pena de detenção e pena de prisão. Lembra disso? Ficou faltando impedimento, a suspensão do exercício do posto de graduação e a reforma. Vamos fazer uma breve revisão aqui para você? Pena de morte não é a regra, é a exceção. A pena de morte só é aplicada em tempo de guerra nos crimes previstos em lei, nos crimes previstos no Código Penal Militar. Quem aplica a pena de morte é a Justiça Militar da União. Cuidado, hein? Justiça Militar dos Estados, não. Justiça Militar, então, envolvendo Corpo de Bombeiro e Policial Militar, não. Justiça Militar da União. Muito bem. Essa pena pode ser aplicada tanto no território nacional ou se o Brasil estiver em alguma área chamada zona de guerra. Lembra disso? Muito bem. Isso é importante por quê? Porque se a pena de morte for aplicada na zona de guerra, aí tem aquele detalhe de não precisar esperar passar os 7 dias para executar a pena, para fuzilar o condenado. Ou seja, transita em julgado e aí já vai para execução. Se não estiver na área de guerra, ou melhor, na zona de guerra, depois de transitado em julgado, informa o presidente da República que espera 7 dias para, então, executar a pena. Forma de execução tem que ser por fuzilamento. Se for militar, sai da prisão com uniforme normal, sem insígnias, né? Olhos na hora de receber a descarga, o fuzilamento, que será a ordem por sinais, ele estará com os olhos vendados, a menos que ele recuse. Da mesma forma é o civil, sai vestido decentemente. Muito bem. Pena de reclusão e detenção. A pena de reclusão se aplica aos crimes mais graves, evidentemente. Tem um detalhe muito interessante na pena de reclusão, porque quando o artigo de lei, quando o crime não criar pena mínima, a de reclusão será de 1 ano e a pena máxima será de 30. A detenção, quando não estipular a pena mínima será de 30 dias e a pena máxima será de 10 anos. Muito bem. A pena de prisão, que não for superior a 2 anos, a pena de detenção, que não for superior a 2 anos, pode ser convertida em prisão, que o sujeito vai cumprir no quartel, se for oficial, ou em presídio, estabelecimento prisional militar, se for praça, mas separado dos demais presos. Muito bem. E agora nós estudaremos, então, o impedimento. Lembrando, senhores, que a reclusão e detenção, acima de 2 anos, o condenado, se for militar, vai para presídio militar, ou para presídio comum na falta de presídio militar. Se for civil, não vai para o presídio militar, exceto em tempo de guerra, se assim exigir a segurança nacional. Impedimento, então, nosso assunto novo, pena de impedimento. Primeira coisa, o que é essa pena de impedimento, senhores? Tá? É uma pena em que o sujeito é obrigado a ficar no quartel, na instituição militar. Quando se aplica? Quando o sujeito é convocado. Alistou, foi selecionado, convocado, marcou data para apresentar para servir, não se apresentou, praticou o crime de insubmissão, insubmisso, ele vai ter uma pena de impedimento. Fica impedido de ir para casa. Tá certo? Olha aqui, ó. A pena de impedimento, sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade militar, sem prejuízo da instrução militar. Ou seja, né, ele não vai ficar preso numa cela.
Não vai ficar preso. Ele não está recluso e nem detento. Ele tem liberdade, vai para o rancho, fica normal dentro do quartel, transita dentro do quartel, tranquilamente. Só não pode ir para casa. Nem final de semana, professor, nem final de semana. Ele está impedido. É o insubmisso, né? Olha ele aqui, ó. O artigo 183 fala dele. Deixar de apresentar-se o convocado. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado. Ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Ele fica no mínimo 3 meses impedido de ir para casa, no máximo 1 ano. De 3 meses a 1 ano. Essa é a pena de impedimento. E o crime é de insubmissão. Muito bem, pessoal. Caracteriza o crime de insubmissão 2 situações. Deixa de apresentar no dia marcado, no período marcado, para prestar o serviço militar obrigatório. O senhor já notou que quem pratica esse crime é só o sexo masculino, a pessoa do sexo masculino, porque essa pessoa tem o dever, é o homem que tem o dever de prestar o serviço militar obrigatório. Esse crime, então, não é praticado por mulher, porque deixar de apresentar seu convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado. Ora, e quem é obrigado a servir o Exército, Marinha e Aeronáutica, ou seja, prestar o serviço militar obrigatório, é a pessoa do sexo masculino. Muito bem, então esse crime só é praticado por pessoa do sexo masculino. Muito bem. 2 situações. Não se apresentou, ou se apresentou, ficou naquela semana de ralação, não tem? Imagina que apresentou na segunda, e na sexta vai ser o ato lá, todo mundo vai entrar em forma para fazer a incorporação. O cara falou o quê? Eu vou vazar daqui até quinta, eu vazo. Também pratica. Ele se apresentou, mas vazou fora antes do dia marcado para a incorporação. No dia que oficialmente ele ia falar assim, a partir de hoje eu sou recruta, a partir de hoje eu sou EV, né? Elemento variado que fala, né? Não que o coitado é variado, mas EV, elemento variado, né? É uma designação daquele que incorpora, mas ainda está naquele período básico, vamos dizer assim. Muito bem. Nesse caso, então, o impedimento consiste na pena de ficar de 3 meses a 1 ano no quartel, sem prejuízo da instrução. Muito bem. A outra pena é a pena de suspensão do exercício do posto, gradação, cargo, função. Suspensão significa, você não vai trabalhar, está suspenso. Evidentemente que esse período de suspensão também não vai contar para tempo de serviço. E você não vai pensar que vai ficar em casa ganhando, evidentemente não. Tá? Olha aqui, ó. A pena de suspensão do exercício do posto, o senhor sabe que posto é para oficial, né? De tenente até general. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação é para praça, a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito. O tempo, ou seja, o do cumprimento da pena. Esse é a pena de suspensão do posto, suspensão da graduação. Você é 3º sargento. Recebeu uma suspensão de 3 meses, você está suspenso por 3 meses. Não perdeu o cargo, não perdeu. Está suspenso, tá? Nesse período, pode sim ir estipular, a sentença estipular que você compareça toda semana lá no quartel, ou de 15 em 15 dias, ou mensalmente, tá bom? Não conta para tempo de serviço, você fica afastado, é o que ele fala, fica em disponibilidade, né? Fica, então, agregado, tá? Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Agora você pergunta, e se o sujeito já estiver na reserva, não estiver mais ativo, vai suspender o quê se ele não está mais trabalhando, já está aposentado? Olha aqui, ó. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva ou reformado,
ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Claro, quando eu pratiquei o crime, por exemplo, o crime lá do 324 do CPM, na observância de lei e regulamento, tá? Eu ainda estava na ativa. Depois eu me aposentei. Depois que eu aposentei que veio a sentença. Vai suspender o quê? Se eu já não estou mais trabalhando, já estou em casa. Nesse caso, a lei fala, aí a pena de suspensão do posto para oficial, a pena de suspensão da graduação ou da função, imagina que exerce uma função de comandante da unidade, suspende. Nesse caso, se o sujeito já estiver na reserva, ou seja, não está mais na ativa, e converte, então, aí converte em pena de detenção, não é de reclusão, cuidado com a pegadinha, em pena de detenção de 3 meses a 1 ano, no mínimo 3, no máximo 1 ano, tá certo? Nesse caso, então, mesmo quando eu pratiquei o crime, eu estava, mesmo se, quando eu pratiquei o crime, eu estava na ativa, mas quando saiu a sentença, porque demorou, já estou na inatividade, aí não vai o que ter, não tenho o que suspender, então eu vou ficar detido de 3 meses a 1 ano. Evidentemente, né, que a pena de detenção é mais leve do que a de reclusão. E na observância de lei, regulamento ou instrução, trouxe um artigo aqui para você, um crime para você ver como que se aplica, como que se dá essa situação aqui da suspensão do posto, graduação ou função. Artigo 324 é um crime lá no CPM que diz o seguinte: deixar no exercício de função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Por exemplo, você é um escrivão, você é sargento e você é escrivão do IPM, ou então você é oficial, é um capitão e você é encarregado no IPM, ou você cagou e andou, como diz o pessoal aí, né? Você levou com a barriga o IPM, não respeitou os prazos, então você desrespeitou a lei ou um regulamento, você praticou o crime descrito no artigo 324. Olha a sua pena. Pena, se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 6 meses, de até 6 meses, pena máxima de detenção de até 6 meses. Qual que é a pena mínima então? De 30 dias, porque a detenção, quando não tem pena mínima, fixa em 30 dias. Aqui só colocou pena máxima, então vai de 30 dias a 6 meses de detenção. Se for por tolerância, né? Tolerância significa o seguinte, não... Tolerou ali no sentido de que passou a mão, vamos dizer. Vou deixar isso aqui, eu faço para ele parar, tá? Agora vamos lá. Se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função de 3 meses a 1 ano. Opa, se colocou 2 penas ali. A última é de suspensão que interessa para nós. Você não respeitou porque você foi desleixado, você foi negligente, não observou um dever de cuidado. Então, na verdade, o 324, no parágrafo único, é na modalidade culposa. Na modalidade culposa. Na segunda parte da pena, melhor dizendo. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, se a inobservância se deu por negligência. Por que negligência? Deveria ter observado, não observou, foi desleixado. Neste caso, suspende-se o posto, você, capitão, vai ficar suspenso de 3 meses a, no máximo, 1 ano. Você, sargento, subtenente, vai ficar suspenso de 3 meses, no máximo, a 1 ano. Essa é a suspensão, tá bom? Pena de reforma, mandar embora, mas recebendo. A pena de reforma, sujeito condenado à situação de inatividade. Ele sai da atividade para a inatividade. A grosso modo, aposentar-se. A pena de reforma, sujeito condenado à situação de inatividade, não podendo perceber mais de 1/25 do soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Está dizendo o seguinte, pessoal,
A pena de reforma, que não é suspensão, porque na suspensão, imagina que o sujeito pega uma suspensão de 3 meses. Ele vai, cumpre a suspensão e volta a trabalhar. Na pena de reforma, não. Ele vai para casa. É aposentado à força. Só que aí você fala assim, mas aí é um prêmio, professor. É um prêmio. Mas o salário dele diminui, porque ele coloca um limite. No máximo, 1/25 avos, né? 1/25 avos do soldo por ano. Ou no máximo, a importância não pode passar de 1 ano, ou seja, vai de 1/25 até um soldo. Mais do que isso, não. Se o soldo, vamos colocar aí, vamos imaginar que o soldo seja 1.300, mas juntando tudo, chega a 4.000. Você vai receber 1/25, 1/25 de 1.300 do soldo. E no máximo, 1.300. Então, na verdade, dá uma caída legal, uma diminuída legal. Essa é a pena de reforma. O que eu tenho que guardar aqui, professor? A diferença entre pena de reforma e pena de suspensão. A pena de suspensão, o sujeito volta para a atividade, ele fica agregado, ele fica em casa, ele fica em disponibilidade. Mas terminou a suspensão, ainda que seja de 1 ano, ele volta a trabalhar normalmente. Na reforma, ele é reformado, ou melhor, aposentado, tá bom? Ordem arbitrária de invasão. Olha aqui esse crime aqui, ó. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizada, a entrada de comandados seus em águas ou territórios estrangeiros, ou sobrevoá-los. Pena, suspensão do exercício do posto para oficial de 1 a 3 anos, ou reforma. Eu tive um colega, por exemplo, que ele estava comandando uma patrulha no exército, né? E ele entrou no território estrangeiro, ia dizer território inimigo, não, território estrangeiro, sem autorização. Ele praticou este crime, porque olha só, ordenar arbitrariamente, sem autorização legal, né? Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizada, a entrada de comandados, de soldados seus em águas ou território estrangeiro. Você não tinha autorização para sair do Brasil e entrar, mas é fronteira, nós estávamos ali, não pode, tá certo? A pena pode ser de suspensão de 3 meses, suspensão de 1 a 3 meses, ou até mesmo a reforma, a depender da gravidade, tá bom? Superveniência de doença mental. O sujeito está cumprindo pena e agora ele fica doente, fica insano. Olha o que acontece. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário, ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurado custódia e tratamento. O que é isso, professor? Eu estou cumprindo uma pena, por exemplo, de 12 anos de reclusão. Tá certo? Cumpri um pedaço da pena, imagina que lá no 3º ano eu começo tô doido, começo a rasgar a nota de R$100, pedir parará, então tá doido mesmo. Passo pela perícia, comprova que eu estou debilitado psicologicamente, fiquei aí então deficiente mental. Vamos dizer o seguinte, eu saio da prisão e vou para manicômio judiciário, o local onde fica, entre aspas, os doidos que o pessoal fala, né? Não pode mais ficar falando doido, mas só para você entender, pessoal que está com problemas mentais, pronto, onde ele vai receber o tratamento adequado, assegurado custódia e tratamento. Tá? Manicômio judiciário. Se não tiver manicômio judiciário, vai para um outro estabelecimento apropriado. Tá? Tempo computável. Aqui é a famosa detração penal. Detração penal. Você vai ouvir falar isso aqui, ó. Detração penal. O que é isso? Detração penal. Vamos lá? Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e de internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo
reconhecida em decisão judicial irrecorrível, no cumprimento da pena por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. O que é isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte: a detração penal é a possibilidade de descontar o tempo que o condenado ficou preso antes da condenação. Tá? Seja no Brasil ou no estrangeiro. Você quer ver? É mais ou menos assim. Imagina que durante o IPM, o inquérito policial militar, o sujeito ficou preso 3 meses. Depois veio o processo e ele continuou preso. Saiu a sentença, condenou ele em 4 anos. 4 anos de reclusão. 3 meses aqui, até que saísse sentença, transitados e julgados, mais 7 meses, não, vamos colocar mais 9 meses, para ficar uma conta certa. Mais 9 meses. Aí veio a sentença, até que transitou em julgado, ganhou o direito de recorrer para todos os tribunais pertinentes, transitou em julgado. E vai ter que executar a pena. Dentre o início da prisão até o trânsito julgado, ele ficou 12 meses, tá certo? 12 meses, ficou 1 ano preso antes da sentença definitiva. Ele foi condenado a 4 anos. Desconta o período que ele foi preso. De 4 ele vai cumprir, isto é a execução, ele vai cumprir 3. 3 mais o 1 ano que ele ficou preso, então, completa então os 4 anos de reclusão, tá certo? Isso é a detração. Essa é uma prisão provisória, tá bom? Tá bom. Ficou preso provisoriamente no inquérito policial, ficou preso provisoriamente na ação penal, no processo. Uma prisão preventiva, por exemplo, aqui. Muito bem. Senhores, isso é a detração penal. Essa prisão pode ter ocorrido no Brasil ou no estrangeiro, não tem problema, desconta-se da pena, tá certo? Também isso se aplica à medida de segurança. Pessoal, agora olha só. O CPM traz também a possibilidade de, imagina que o sujeito responde a 2 processos, tá certo? A 2 processos. No primeiro processo, ele foi condenado a 2 anos. Esse aqui é o primeiro processo, ó. No primeiro processo, inquérito policial, depois processo e depois a execução da pena. Vai executar a pena. Muito bem. A sentença condenou em 2 anos. Só que é o seguinte, pessoal, ele ficou preso aqui, ó, por 2 anos e 6 meses. Tá certo? Por quê? 2 anos e 6 meses, 12 mais 6, 18. Ele ficou 9 meses preso durante... Né? Aqui não pode, porque vai dar excesso de prazo, Marcelo. Tá? Ele ficou preso aqui durante... foi contado 2 anos e 6 meses. Caramba, bicho. Até que transitassem julgados, tudinho, 2 anos e 6 meses ele ficou preso antes da sentença transitar em julgado. Veio a sentença e condenou ele só 2 anos. Então ele tem uma sobra aqui, cara. Ele ficou preso por mais tempo do que a própria condenação. Esses 6 meses vai aproveitar no segundo processo. No segundo processo, inquérito policial, Pereira e Parará, ele foi condenado a 3 anos. Pega esses 6 meses que sobraram e desconta que ele vai cumprir. Então, 2 anos, tá? Ele vai cumprir 2 anos e 6 meses. Por quê? Porque esses 6 meses que passou lá da prisão provisória na pena definitiva, aproveita aqui. É isso que quer dizer. Desde que este processo aqui, ó, seja anterior à decisão. Seja anterior o quê? A decisão desta decisão que condenou no novo processo. Porque senão, olha só, pessoal. Imagina que o cara não pode jogar um saldo para o futuro. O que é isso, professor? Professor, então vou te dar um exemplo seguinte, ó. Imagina que o cara ficou preso 2 anos e 6 meses. Só que ele só respondia a esse processo. Ele só respondia a esse processo. Não é o caso de responder os 2. Respondia a esse. Só foi condenado a 2. Está livre, agora ele veio, professor, e
cometeu um segundo crime. Esse segundo crime dele, ele cometeu depois aqui, então, ó. Eu posso usar esses 6 meses lá para aquele crime futuro negativo. Negativo. Tá certo? Não pode ficar com um saldo para o futuro. Bom, como eu cumpri pena a mais, agora eu posso até praticar um crime que eu vou descontar do passado meu que ficou sobrando. Não. Tem que ser o seguinte, ó. Os crimes têm que ser lá de trás, ó. Antes da sentença do segundo crime, pô. Do segundo processo, porque senão você está gerando um saldo para o futuro. É esse que determina essa parte final aqui, tá bom? Então, olha lá, vamos voltar aqui, ó. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, no Brasil ou no estrangeiro. Ou de internação em hospital ou manicômio. O sujeito não ficou preso, mas ficou no hospital porque estava deficiente mental. Bem como excesso de tempo reconhecido em decisão judicial irrecorrível, no cumprimento de pena, da pena. Viu que aquele que passaram 6 meses. Por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata. Ou seja, não adianta jogar um saldo para o futuro. É isso que quer dizer a detração penal. É possível, então, descontar da pena definitiva ao tempo que ele ficou preso, no inquérito e no processo. E é possível também descontar do segundo processo, do terceiro e do quarto, desde que não seja para o futuro. Esse crime já vem lá de trás, tá? Porque eu posso muito bem, pessoal, praticar vários crimes num mês, e aí daqui 2, 3 anos que vai começar a chegar a condenação. É nesse caso. Não adianta eu ser condenado hoje, praticar um crime amanhã, e falar assim, não, nesse crime de amanhã eu tenho saldo. Não, tem que ser da condenação para trás, tá? Transferência de condenados. Transferência de condenados. O condenado pela justiça militar de uma região, distrito ou zona, pode cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Tem muito isso. Você pega o exército, por exemplo, que é dividido em área militar, né? Região militar, primeira região, segunda região, terceira região, e assim, né? Brigada, 18ª brigada, 13ª brigada. Bom, aqui está dizendo o seguinte, o preso, é possível um preso, por exemplo, do Rio de Janeiro, cumprir uma pena lá no Amazonas. É possível? Bom, sim, é possível a transferência de preso tranquilamente entre regiões, tá? Tanto isso tem até na área civil. Lembra que sai de um estado e vai para outro? Faz rebelião para ver se não vai sair de um estado e vai para outro. Agora entraremos no exercício. Aqui nós então fechamos, pessoal, todas as espécies de pena. Pena de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do posto de graduação, função ou cargo, reforma. Tá? A, B, C, D, E, F, G. São essas espécies de pena. Você tem que saber diferenciar uma de outra, tá bom? Pena de morte contra a vida, pena de reclusão, detenção, prisão e impedimento são privativa de liberdade. A pena de suspensão do posto e a pena de reforma são penas restritivas de direitos. No Código Penal Militar não existe pena de multa. No Código Penal Militar não existe pena de multa. Vamos ao exercício? De acordo com o Código Penal Militar, decreto-lei número tal, sobre os conceitos das principais penas aplicáveis, é correto afirmar. Letra A. As penas principais são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, restritiva de direitos, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, reforma e multa. Falso, tudo certo, mas multa não, tá? Multa não tem no Código Penal, só tem no Código Penal Militar, só tem no Código Penal Comum. Se eu, cidadão comum, praticar um furto, eu vou ser apenado entre 1 a 4 anos e multa. Se você militar praticar um furto, você tem pena privativa de liberdade, reclusão, mas não tem multa, tá? Porque não tem previsão legal, e a Constituição Federal fala, não há pena sem lei anterior que o defina.
Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Cominação significa previsão. Se não tem previsão de multa, que é uma pena, no CPM, é uma pena, né? Se não tem a previsão dessa pena, multa, então não pode cobrar, não pode aplicar. Letra B. A pena de morte é executada por fuzilamento, é verdade. As penas de reforma, banimento ou pecuniárias serão cumpridas preferencialmente no domicílio militar do aposentado. Primeiro, que nós não falamos em pena de banimento. E segundo, que não tem pena pecuniária, pena envolvendo dinheiro. Falso também. C. A pena privativa de liberdade por menos de 2 anos, e quando se fala em pena privativa de liberdade, você está falando em reclusão, detenção, né? A pena privativa de liberdade, por menos de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar. E na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando recluso ou detento, sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões também poderão gozar verdadeiro prisão. Verdadeiro, uma ova, Marciano. Falso, olha a pegadinha, até hoje já caiu, ó. A pena privativa de liberdade por menos de 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar? Não, é mais de 2 anos. A menos de 2 anos é cumprida assim. Se é oficial, cumpre no quartel. Se é praça, aí que cumpre em estabelecimento ou penitenciária militar. Quando for menos de 2 anos. Mais de 2 anos, vai para o presídio. Aqui está dizendo menos de 2 anos. Pegadinha, falso. Letra D. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito ou tempo, ou seja, do cumprimento da pena verdadeiro, portanto, alternativa verdadeira, letra D, porque está falando exatamente da pena de suspensão do posto ou graduação, função, etc. Tá bom? Vamos lá, uma questão antiga, mas interessante para o nosso estudo. Atenção, essa questão foi anulada, tá certo, foi anulada pela banca organizadora, servindo apenas para consulta, é verdade. A legislação penal militar estabelece que a pena de morte é executada por fuzilamento e que, nessa situação, o condenado militar deverá deixar a prisão com uniforme sem as insígnias. E o condenado civil deverá estar vestido decentemente, devendo ambos os condenados estar de olhos vendados no momento da execução, salvo se o recusar. Na verdade, está de acordo com o CPM. Eu não sei por que foi anulada essa questão, qual é a situação que levou à nulidade dela, mas está de acordo com o CPM. Esta alternativa aí, a meu entender, está verdadeiro, porque quando se fala do civil, fala que se aplica a mesma regra, tá certo? Talvez anulou por causa disso aqui, ó. E o condenado civil deverá estar vestido decentemente. Não, nem mesmo. Até aqui está certo, deverá estar vestido decentemente, devendo ambos os condenados estar de olhos vendados no momento do exercício da execução, salvo se o recusarem. Está correta a alternativa, mas foi anulada pela banca, não sabemos porquê, não sei porquê. Polícia Militar 2013. Em relação às penas principais previstas no Código Penal Militar, marca a alternativa correta. O mínimo da pena de reclusão é de 2 anos e o máximo é de 30 anos. Falso. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo é de 30 anos. A pena de morte é aplicada por fuzilamento em zonas de guerra e por enforcamento em tempo de paz. Negativo, tá? Primeiro, que não tem pena de morte em tempo de paz. E segundo, que não tem pena de morte por enforcamento, é fuzilamento, tá bom?
O condenado militar a que sobrevier doença mental permanece recolhido em penitenciária militar. Mentira! Ele vai para o manicômio, lembra? Ele não fica no presídio, ele vai fazer tratamento. Falso. Pensa que a gente é besta, viu disso? B. A pena privativa de liberdade superior a 2 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar. E na falta desta, em estabelecimento prisional civil verdadeiro, alternativa D, verdadeira A, alternativa D. Terminamos aqui, então, essas 2 aulas referentes às penas principais. Tá certo? Forte abraço e estou à sua disposição. Qualquer dúvida, é só mandar o e-mail. Às vezes, se eu esquecer de responder seu e-mail, você cobra, porque às vezes a caixa enche, e aí o que a gente vai ler, não lê os e-mails atrasados, tá bom? Satisfação, conta comigo, bons estudos e até a próxima aula, ok, pessoal?